Essa live sobre amamentação de um quadro que eu criei chamado Quartas que Florescem. Hoje você vai ouvir sobre amamentação de uma maneira que você nunca ouviu falar. Eu vou aguardar um minutinho o pessoal chegar. Bem-vinda, Val, bem-vinda, Erci, bem-vinda, Natane, sejam todas bem-vindas. Bem-vinda, Clair. Hoje nós vamos ouvir de amamentação de uma maneira que você nunca ouviu falar. E eu descobri pela ciência do início da vida e já ensinei, já compartilhei em consultório, em sala de atendimentos, em sessões de renascimento, em cursos de mentorias minhas. Mas chegou a hora de levar esse conhecimento mais longe. Então eu escolho partilhar com vocês e vocês emprestem a vida de vocês para eu poder contribuir também, tá bom? Bem-vinda, Sol. Então, sobre amamentação. Quando nós falamos de amamentação, tô olhando aqui pro lado, porque eu coloquei dessa vez no computador, tá? O que vem na cabeça de vocês? Amamentação. Me diz aqui de onde você é. Foi amamentada? Amamentou? Sua mãe foi amamentada? E você? A amamentação é muito mais que alimento. É conexão, é afeto, é segurança, é proteção, é vínculo, é afetividade, é uma construção de confiança. Não sei se vocês sabem, mas para o bebê, a mãe é só Deus. Então, se a minha mãe me nutre, nunca vai me faltar. Bem-vinda, Mariana. Então, como eu estava dizendo para vocês, a amamentação, ela é divina. É um momento de devoção. É um momento de estar ali presente. Só você, o olhar do seu bebê e esse olho no olho. Existe até um download das nossas memórias para o olhar do bebê. E se você não olha para o seu bebê, como é que ele vai se sentir? Se para a criança a mãe é Deus, se você não olha para ele, Deus não olha para mim. E eu vejo, infelizmente, mães amamentando seus bebês como se estivessem dando mamadeira. E eu vejo mães alimentando seu bebê com mamadeira, às vezes com mais afeto e mais troca de olho no olho do que uma mãe que está amamentando. Então, quando nós estamos ali amamentando o nosso filho, o ideal é que estejamos eu e ele. Ele e eu. O olho no olho. Essa troca afetiva vale tanto que vocês não têm noção. Ele vale até para a questão financeira. Uma criança que foi amamentada, ela entende que Deus é amoroso e presente na vida dele. Ele confia. A criança vai confiar que Deus sempre estará presente, que a abundância sempre vai ser parte da vida dele, que nunca vai faltar. Olha lá, fui amamentada por 3 meses, diz que o leite secou. Eu amamento há 2 anos e 2 meses. Vamos conversar sobre isso também. Bem-vinda, Patrícia. Então, lembrando aqui novamente, para quem tá chegando, né?
o bebê, imagina nós, né? Nós olhamos para Deus e nós confiamos em Deus. É o mesmo olhar que o bebê tem para a mãe. Se a mãe olha para mim, ela me amamenta, ela me nutre, quando eu sinto falta de alimento físico ou de alimento emocional, então eu tenho confiança que nunca vai faltar a provisão. Até aqui, Sol, fica para você essa informação. Quando nós não fomos amamentados, é mais fácil nós procurarmos um concurso público. Porque eu tenho medo que falte. E o concurso público, vamos pensar assim, é mais fácil a pessoa acreditar que nunca vai passar necessidade. Quando a pessoa foi amamentada, ela confia mais que nunca vai faltar. Então, é muito mais do que alimentar apenas fisicamente. Olha, ainda se fosse só alimentar fisicamente, você com certeza terá um filho mais saudável. Até a própria a vacina verdadeira, ela vem da amamentação. Ela não vem da vacina. Entende? Ela vem da amamentação. O leite do peito, se o bebê caiu, só da mãe ouvir o barulhinho do choro do bebê, o corpo da mãe prepara um leite que vai ter beta-endorfina, que alivia a dor dele. Então, ele não precisa de um remédio para dor. Tá? Então, ela é vínculo, afeto, acolhimento, o olhar da mãe, ela é presença, toque, segurança, nutrição emocional e afetiva. E aqui eu compartilho com vocês uma coisa. Se alguém que está aqui nessa live teve problema na sua sexualidade, posso dizer para vocês que todos esses pequenos itens, porque eu tenho um item de mais de 30 valores que são valiosos para a amamentação. Eu trouxe para vocês 3, 6, 9. Eu trouxe só 9, de mais de 30. Então, esses 9 vínculos aqui, esses 9 itens, eles também favorecem uma sexualidade mais amorosa. Porque para nós termos uma sexualidade, vamos relacionar. Pensa agora em relação ao sexual, tá? Precisa de vínculo. Para ser uma relação afetiva, uma relação sexual prazerosa, ela precisa de vínculo. Ela precisa de afeto. A pessoa precisa se sentir acolhida. Ela precisa do olhar dessa pessoa. Ela precisa do toque em confiança. Ela precisa da sensação de estou protegida. Ela precisa da sensação de segurança e afetivamente nutritivo aquela relação. Então, isso vai favorecer você ter uma relação sexual amorosa e prazerosa. Eu não sei como é, né? Mas deixando aqui no vento e para vocês receberem essa informação. Se a pessoa não se sente segura, dificilmente ela vai chegar ao orgasmo. Por quê? Porque você tem que estar se sentindo com muita entrega, muita confiança. E aonde é que a gente aprende sobre vínculo e confiança? No colo da mãe. E aí eu choro, né? Porque eu disse para vocês que vocês veriam coisas sobre a amamentação aqui hoje que vocês não viram em lugar nenhum. Eu só descobri na ciência do início da vida, tá? Sabe aquele momento eterno que você não quer que acabe nunca? Aquele momento que tá você, seu bebê, o leite fluindo, aquela presença que você fala, meu Deus, um dia isso vai acabar. E você fala, cara, Deus, me eterniza esse momento. Então essa é a amamentação. É um momento de devoção, né? Quando a pessoa amamenta muito, muito tempo,
ela pode entrar até na raiva, porque ela não quer mais amamentar. Daí é outra história, tá? Tudo que eu falar aqui para vocês hoje não é para gerar culpa, é para gerar confiança, é para gerar consciência, tá? Então, a minha mãe foi super amamentada. Ela amamentou, foi amamentada até que a mãe dela, que é a minha mãe, minha avó, chegava do trabalho, da roça, e... Bem-vinda. A minha avó chegava do trabalho na casa e a minha mãe chegava a arrastar o banquinho para minha avó sentar e ela mamar. Então, essa é uma amamentação muito prolongada. Uma amamentação muito prolongada, eu estou mamando para compensar a carência da minha mãe. Ai. E aí, no caso, a minha mãe foi super amamentada, eu acredito que mais de 3 anos, né? Porque a criança ter força de puxar o banco de madeira para a mãe sentar e ela mamar, então eu acredito que ela tinha mais de 3 anos. Eu te pedi uma coisa aqui. Juscelia, copia o link aqui e manda no grupo Raízes, por favor, para mim, tá? Diz que a gente tá ao vivo. Quando foi a vez de eu ser amamentada, então pensa, minha avó super amamentou a minha mãe. Quando a minha mãe foi para me amamentar, o inconsciente dela leu assim: se eu amamentei demais, eu fiquei muito vinculada com a minha mãe, e minha mãe era muito vinculada à minha avó, eu quero um filho mais livre. Então ela não conseguiu amamentar nem eu, nem minha irmã. Mesmo que seja inconsciente, ela não conseguiu, tá? O que aconteceu? A minha mãe sofreu muito no parto para eu nascer. Eu nasci de parto cesárea, parto normal, em hospital, em parto deitado, então foi bastante traumático e eu era pélvica. Então eu não estava em posição cefálica, eu estava em posição pélvica. Na verdade, podálica. Eu nasci pelos pés. Então, o fato de eu nascer pelos pés me deixa pronta para a vida. Então, isso, se vocês verem, nossa, como é que a Tatiana dá conta de tudo isso? Eu dou conta de tudo isso. Uma das coisas é porque eu nasci pelos pés. Então, as pessoas que nascem pelos pés, elas nascem prontas para o serviço. Tá sempre fazendo alguma coisa. E isso eu já pude comprovar com várias pessoas e tem livros que falam sobre isso também. E aí, como o parto foi muito traumático, a minha mãe não conseguiu me amamentar. Então, não teve leite. E eu não quis, não amamentei, não fui amamentada. O que significou isso para mim, tá? Na vez que eu fui amamentar o Theo, eu não fui amamentada, o meu esposo não foi amamentado, o Theo era gemelar e ele foi amamentado. Como eu não tinha essa memória de ter sido amamentada, o amamentar é mais difícil, tá? O nosso corpo reconhece aquilo que já viveu. Eu não tinha vivido a experiência de ser amamentada. Então, eu tive muita dificuldade para conseguir amamentar o meu filho. E graças a toda essa consciência, todo esse conhecimento que chegou para mim, eu persisti até dar certo. Então, eu com um bebê recém-nascido, eu tentava amamentar e eu tive leite apenas de um lado, do lado direito, porque o lado esquerdo eu tinha feito radioterapia, então não teve leite. Também é um dos impedimentos, né? Que é uma história mais longa, mas eu vou deixar registrado assim. Daí o meu garotinho, ele foi amamentado com muita dificuldade no começo. Muita mesmo. Por eu ter consciência de toda essa importância de que teria um vínculo, ele teria uma pessoa que seria mais afetiva, mais fraterna, mais amorosa, mais próspero, mais inteligente, mais responsável, mais cuidadoso, mais amoroso, teria mais
possibilidade de ter um relacionamento afetivo, amoroso, atencioso, responsável, duradouro e mais próspero, eu persisti até dar certo. Então, eu amamentei com um complemento até 3 meses de idade do meu filho, tá? E quando a amamentação de fato ocorreu e fluiu, foi maravilhoso. Então, o que foi bastante dificuldade, tive muita dificuldade no começo, depois foi muito prazeroso e muito especial. Aí lembra que eu falei pra vocês que eu, o Marcelo, que é o pai do Theo, e a irmã gemelar do Theo, e ele, né? O que é recomendado? Que o bebê mame até mais ou menos 1 ano e 2 meses de idade. Tatiana, mas a recomendação é que seja 2 anos e tal. Ok, essa é a recomendação. Mas para o seu filho ser confiante, seguro, quando eu falo confiante, porque a partir de 1 ano e 2 meses, ele mesmo já vai lá, ou ela mesma já vai lá no lugar onde tem uma banana e já pega uma banana para comer. Então ela já sabe onde tem, né? A criança tá com fome, ela fala que ela tá com fome, ela procura o que comer. E isso gera autoconfiança. Eu já sei o que eu preciso, entende? Então, a partir de 1 ano e 2 meses, o bebê já está apto para parar de amamentar. E eu lembro, foi na varanda aqui de casa, o dia que o Theo empurrou o peito. Ele fez assim. Eu estava conversando com uma aluna minha de Dracena. Agora esqueci o nome dela. Ela tem 4 filhos. Suzy. Quando eu estava conversando com a Suzy, ele empurrou o peito. Quando a criança faz isso, ela disse: mamãe, já está suficiente. Eu não preciso mais mamar. Mesmo eu sabendo disso, mesmo tendo esse conhecimento, na próxima mamada eu ofereci. E aí ele entendeu: poxa, a mamãe ainda precisa que eu amamente ela olha só, que eu amamente por mais tempo. Então era uma dependência minha, era eu querendo amamentar ele por mais tempo, tá? E aí o que aconteceu? Ele compensou o meu não aleitamento, o não aleitamento do pai e o da irmã. O Theo mamou 3 anos e 4 meses. Não era mais uma amamentação de nutrir, era de chamego. E esse chamego que ele oferecia para mim, tá? Eu gostava disso. Ele também gostava, né? Mas o que eu criei nele? Uma dependência maior dele de mim. Então, mesmo com a consciência, o meu inconsciente falou: não, você ainda precisa disso. Mesmo eu sabendo, naquela hora eu não me atentei a isso, sabe? E passou. E quando passou, foi uma função para tirar. Porque chega uma hora que o bebê mesmo ele empurra. Não, agora eu não quero mais, mamãe. E aí nós temos que estar preparadas para esse momento, tá? Eu vou ler aqui a perguntinha da Vanessa. Tatiana, eu amei amamentar até os 2 anos dos meus 2 filhos, mas eu sentia uma coceira, uma coisa ruim, e eu não conseguia amamentar e o desmame foram ruins. Possivelmente, Vanessa, passou o time, tá? Bem-vinda, Cirlei, bem-vinda, Luzia. Chamava ela de Regina, mas é Luzia Regina. Bem-vinda, Alcione. Ah lá, a Juscelia disse aqui: o leite dela foi contribuição aos demais. Ah tá, ela foi amamentada por 3 meses, foi isso, né, Juscelia? O leite da mãe foi contribuição às demais bebês no hospital. Tendo alta, mamei um pouco mais, o leite dela secou e tomei leite NAN. Então, Juscelia, diante das coisas que eu falei aqui para você, eu te digo aqui. Relaciona para você
tá? Quais desses itens aqui que eu falei que tá faltando hoje na sua vida, tá? Olha lá, a Marcele, que é minha irmã. Bem-vinda, mana, que bom que você tá aqui. Eu amamentei 6 meses a Rafa e amamentei a Isabela mais de 3 anos. Sim. A Rafaela foi porque ela foi pro CI, né, mano? Se ela tivesse com você, ela teria mamado mais. Tenho certeza disso. A Juscelia amamentou a filha dela. Peraí. Olha lá, Sol. Acredito que te ouvir será mais libertador para mim. Acredito que tô na dependência e já tá ficando desgastante, principalmente as madrugadas. Aqui, ó, sobre isso, né? O bebê, ele vai querer a presença e o leite materno na madrugada, o chamego da mãe na madrugada, quando a mãe não tá tão presente durante o dia, tá? Então, observa isso. Outra coisa, se a mãe já tá incomodada, é porque já passou da hora. Olha que louco. Então, o seu corpo já sabe que já passou da hora. A sua razão também já sabe, mas o seu inconsciente ainda precisa ser informado. Então, a gente pode trabalhar isso com florais, com renascimento, ou apenas com essa consciência que você está tomando aqui, tá? Pode falar no ouvido do bebê, isso eu explico em sala de atendimento, tá? Aliás, uma observação, eu não estou mais atendendo presencial, só online, tá? Ah lá, Mariana, eu amo amamentar, mas meu filho acorda muitas vezes de dia ainda. Muitas vezes de noite ainda. E com 1 ano e 4 meses, ele me faz querer iniciar o desmame noturno. Isso me faz querer iniciar o desmame noturno. Mariana, eu não sei como é a sua rotina, mas se você tem esse tempo com ele durante o dia, se ele está dependendo muito da sua demanda à noite, pode ser uma questão da história do pai, tá? O menino tem uma tendência de repetir a história do pai. E a menina tem uma tendência de repetir a história da mãe, tá? Mana, eu sei que você voltou a trabalhar. Minha bebê ainda mama, vai fazer 2 anos e 6. Quero tirar. Trabalha isso aqui, ó, na sua cabeça. Como você foi menos amamentada, só 3 meses é pouco, né? Possivelmente ela está compensando a sua não amamentação. E aí você vai falar no ouvido dela. Maju, né? Acho que deve ser Maria Júlia, né? Você só fala Maju, Maju. E aqui para Mariana também. E para Sol também. Você vai dizer assim no ouvido o nome do bebê e vai dizer: eu libero você de mamar por mim e pelo papai. Digamos que o pai e a mãe não foram amamentados, né? Eu libero você de amamentar, de compensar a minha não amamentação. Então, quando a criança está compensando a sua não amamentação, ela vai mamar a mais, tá? Se você foi super amamentada, existe a tendência da criança não querer amamentar, porque ela não vai querer ser dependente de você, assim como você é da sua mãe. Tatiana, mas eu nunca falei isso para minha filha, nunca falei isso para meu filho. E quem disse que precisa? Existe uma onda fractal, né? Uma onda de consciência que envolve e influencia, tá? Olha lá, em 2005 houve um surto de rotavírus e infelizmente meu filho se contaminou aos 10 meses. A UTI e foi desenganado. O que salvou foi a amamentação, segundo os médicos. Eu tenho certeza. Gente, o melhor remédio do mundo é o leite materno. Se o bebê tiver resfriado, o leite chega a ficar amarelo com a cor da vitamina C que o seu corpo vai produzir para nutrir o seu bebê e ele sair dessa questão. Então, existe as papilas gustativas, né, da língua do bebê. Bem-vindo, Tarson. As papilas gustativas da língua do bebê vai comunicar o mamilo da mãe a necessidade do bebê.
E aí não tem fórmula, não tem leite que vai produzir o que o seu filho precisa, a não ser o seu próprio organismo. É divino, a amamentação é extremamente divina, tá? Então, o bebê comunica a necessidade dele pelas papilas gustativas da linguinha dele aqui, e o mamilo capta isso, faz um processo aqui dentro do corpo da mãe, no cérebro, e gera uma produção exatamente do que o bebê precisa. Fala pra mim que existe outro jeito de explicar isso do que divino. Não tem. Não tem explicação. E aqui tem mais uma coisa muito séria. A criança que é amamentada com fórmula, ela vai ter mais restrição alimentar. Eu falei para vocês na live anterior que o que você faz no período gestacional ensina, né? A primeira escola é o útero. A segunda escola, vamos pensar tipo como se fosse pré-escolar, seria a gestação. Os primeiros anos é o período de amamentação e até os 3 primeiros anos de idade. Por quê? O que a criança aprender nessa fase, ela vai levar para a vida. Então, se o bebê ele é amamentado, lá vai ter o gosto da selga que a mãe comeu, do bife, do frango, do peixe, do arroz, do feijão, da salada, do azedo, do amargo, do doce, do salgado, de tudo, das frutas azedas, doces, a astringente, todos os gostos vão pro gosto do leite. Então, existe uma predisposição da criança se alimentar de todos os outros alimentos, de tudo que você comeu no período gestacional e no período de amamentação. Se você der fórmula, a criança vai tomar sempre o mesmo gosto todos os dias. Então, a possibilidade dessa criança adoecer é muito maior, tá? Não sei se eu tô pegando pesado aqui, mas é pra balançar mesmo as estruturas, tá? O que acontece? Olha lá, ela gosta. Claire, eu li lá em cima, mas acabei pulando, né? Gostaria de ter amamentado, mas pela situação hemorrágica do parto não pude. Ah, entendi. Você teve um processo hemorrágico pós-parto? Entendi. Olha lá. E o que acontece quando a criança não é amamentada? Sensação de abandono. Porque, gente, uma criança que não é amamentada, ela vai ficar mais no berço, vai ficar mais sozinha, né? Em torno de 10 amamentações no dia é nutrição. As outras são nutrições afetivas. Ah, lembra, vocês já ouviram isso? Nossa, parece que agora você virou chupeta. O bico de peito é chupeta agora. Não, gente. A chupeta copia o bico do peito. É diferente, tá? Não é o inverso. Vai falar pra macaca que ela tem que soltar o filhote dela e não deixar ela mamando, o bebê dele mamando. Não tem jeito. Vai lá falar pra leoa, solta a sua cria, que não der pra ficar agarradinho no peito. Imagina! Mas aí, nós, humanos, ouvimos tantos ataques contra a amamentação que não dá nem pra contar quantos são. Eu lembro do meu filho mamando e meu pai falou assim: nossa, mas esse guri só vive no peito, né? Aí eu peguei e falei pra ele assim, olhei bem no olho dele e falei pra ele: pai, eu sinto muito se você não teve todo o tempo da minha avó pra você ser acolhido, tá? Então aproveita, veja o seu neto sendo chamegado, sendo amamentado e nutre a sua criança aí dentro que tá ferida, tá? Deu pra entender? Então, quando a pessoa está falando que você está exagerando, que não é hora de amamentar, que amamentar na frente dos outros não é bonito, ela está falando da história dela. Ela não está falando da sua e do seu filho e da sua filha, tá? Então, dá a sensação de abandono, de insegurança, de medo, de rejeição, sensação de que eu preciso resolver tudo sozinho.
Deixa que eu faço. Conhece pessoas que falam assim, deixa que eu faço. Possivelmente não foi amamentada, tá? Dificuldade de receber ajuda. Quem é que tem dificuldade de receber ajuda? Nem falo nada, né? Crença de que não posso cuidar com ninguém, contar com ninguém. Não posso depender de ninguém. Olha lá, Mariana. Eu acho engraçado esse julgamento. No começo julgam quem não amamenta. Depois julgam quem amamenta demais. Mas o que é importante é saber o time seu e do seu filho. Isso só a sua boa percepção, conexão com o seu bebê que você vai perceber. Os outros vão falar, deixa eles falarem. Eles estão falando da história deles, não da sua, tá? E aqui me conta uma coisa, Mariana, você foi amamentada? Seu esposo foi amamentado? Clair, conta pra mim, seu esposo foi amamentado? O pai dessa menina? Você já disse que não, né? A Marcela eu sei que não foi. A nossa mãe foi super amamentada, Marcele, você lembra disso, né? A Sol, me conta aqui, foi muito amamentado o seu esposo ou não? Ou vocês tiveram pouca amamentação e por isso o bebê tá compensando a não amamentação de vocês, tá? Como que isso aparece na vida adulta? Se eu não confio na minha mãe, eu vou confiar em outra pessoa? Eu vou ter dificuldade. Possivelmente eu posso ser ciumenta. Possivelmente eu posso ser ciumento, o homem ser ciumento. Por quê? É um amor que eu tinha, mas que não cuidou de mim. Então, eu vou cuidar dessa pessoa que eu estou me relacionando se eu não vou ter esse retorno? Olha lá, foi amamentado quanto tempo? Na vida profissional. Pessoas que trabalham muito para poder fazer um pouco de dinheiro, possivelmente tiveram problema no início da vida com a amamentação, tá? Porque ele vê que... E aqui tem uma informação interessante. Se a pessoa foi super amamentada com horário marcado, então tipo assim, lembra que tinha uma história de 3 em 3 horas? Não, o bebê tá chorando, não, mas não é hora ainda. O médico disse que é de 3 em 3 horas. Não existe isso, tá? É livre demanda, esse é o recomendado. Mas alguém inventou isso e muita gente segue ainda copiando essa norma, tá? Essa criança que mama de 3 em 3 horas mesmo, o que acontece? Ela não confia que vai ter. Ela vai contar com um salário de concurso, com um salário de CLT. Vai ter dificuldade de botar o pé para criar um negócio próprio, para confiar na abundância, tá? O marido não foi amamentado, tá? E você foi pouco amamentada, a Maju está super compensando a não amamentação de vocês, entendeu? Ela precisa saber da história dele. Eu só por 3 meses. O que eu mais ouço dela é: ainda tem leite aí? Ela parece irritada ao me ver amamentando. As pessoas vão se irritar. Problema delas, tá? O vínculo é seu com seu bebê. 1 ano, pois o irmão dele mamavam juntos e a diferença de idade do outro era 9 meses. Então, ele dividia o peito com a mãe, com o irmão. Então, como é a vida financeira deles? É diferente de ser gêmeos, tá? De ter 2 bebês amamentando ao mesmo tempo. Bem diferente. Então lá, favorece a prosperidade. Quem vive na escassez, possivelmente não foi amamentado. Ou no período onde foi gestado, pensa assim, no período gestacional, o mundo, ou o Brasil, ou a cidade onde ela estava vivendo, ou a família dela estava vivendo privação financeira, tá? Aí a possibilidade dela ter medo de escassez fecha os canais para receber. Deu para entender? Dificuldade de criar intimidade e um vínculo afetivo sexual. Olha que interessante. Dificuldade de acreditar que é aceito.
fica buscando ser aceito, ser bonzinho demais, boazinha demais, tem dificuldade de pôr limite nas pessoas, quem não foi amamentado, tá? Aqui, ó. Muitas pessoas passam a vida procurando fora a fraternidade, o acolhimento e a segurança que não conseguiram experimentar plenamente na sua vida. Então, a pessoa fica buscando fora o que ela nunca teve aqui dentro. Então, vai ser pessoas muito carentes, querendo que o outro dê para ele, ou ele ou ela, né, o que não recebeu no início da vida. Quando uma criança é amamentada, ela tem mais facilidade de se autorregular emocionalmente. Olha que interessante. Então, uma criança que não é amamentada, ela tem mais dificuldade de confiar. Você tá gabaritando? Que bom, Sol. É isso aí. Vamos ver lá. Primeiro, eu li ali, me perdi. Posso confiar em alguém? Eu só vou conseguir confiar em alguém se eu consigo confiar no colo que eu recebo. E aqui eu trago para os homens, que são os pais, tá? Por quê? Porque se o pai protege essa mãe, ela consegue nutrir seu bebê. Ela consegue dar colo pro seu bebê, tá? Eu sei, Marcele, na hora que eu falei do carentona de não ter sido amamentada, a primeira pessoa que veio na minha tela mental aqui foi você mesmo. É no colo que o bebê aprende a confiar. Essa experiência se torna a base para confiar nas pessoas. Se eu não posso confiar na minha mãe, eu tenho dificuldade de confiar em Deus, tá? E agora eu vou deixar para vocês fazerem perguntas. Me contem aqui. Fez sentido para vocês? O que é importante nós sabermos aqui? Que por mais que isso tenha acontecido no início da nossa vida ou no início da vida dos nossos filhos, tem jeito, tá? Tem florais para isso, tem renascimento para isso, tem autoconsciência para isso. Logo, eu vou oferecer uma mentoria para falar sobre todo esse início da vida e como a gente liberar você para uma vida mais consciente. Aqui, minha irmã tá aqui, né? Pra me ajudar a falar a verdade, né? Eu não fui amamentada. Eu tive um parto difícil. Mas isso nunca me fez passar fome. Nunca me fez passar dificuldade. Eu nunca dormi fora sem a proteção. Um processo que a gente vai trabalhando em nós, a gente vai favorecendo a prosperidade em todos os sentidos, tá? Dentro do autoconhecimento, da autopercepção, da liberação das nossas questões traumáticas, nós vamos liberando essa questão e vamos ficando mais prontos para a vida pessoal, para a vida profissional, para a vida afetiva, para a vida na maternidade, tá? Marcele diz que faz muito sentido. Juscelia, sim, faz sentido. Tudo fez sentido. Relacionamento, confiança, segurança. Que bom que nós podemos fazer diferença, né? Que bom que esses conhecimentos têm chegado até nós, nos permitindo viver uma nova vida. Nessa vida mesmo, tá? Ah, tem gente que fala assim, na próxima vida ou na minha vida anterior. Tipo, gente, nós estamos vivendo aqui agora. Se tiver nova vida ou se teve antiga vida, o que importa é o que nós estamos vivendo hoje, tá? Deus quer que nós sejamos prósperos e presentes em todos os sentidos hoje, agora, nessa vida, nesse tempo, tá? Então, quando a gente toma consciência das nossas histórias, e aqui está escrito lá em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Quanto mais a gente toma consciência da nossa história, quanto mais nós trabalhamos as nossas questões, mais nós ficamos livres para viver uma história própria nossa, não com raízes nas dores dos nossos sistemas, entende? Do nosso sistema familiar. Amamentar demais, quais as maiores implicações? A criança ficar super dependente da gente, da mãe, do pai, ter dificuldade de ir para a vida. Isso não é legal, tá? Vamos ver. Se esse conteúdo chamou a atenção de vocês, me acompanhe por aqui. Eu vou abrir uma oportunidade depois para vocês fazerem um trabalho mais profundo de autoconhecimento, um trabalho mais profundo de liberações dessas crenças, dessas memórias e ressignificação para você viver a plenitude hoje, agora, para a vida. E a gente só consegue vivenciar o nosso propósito quando nós liberamos a nossa vida dessas dores, sabe? E aí eu pergunto para vocês, vamos dar o próximo passo? Me acompanhem por aqui. Compartilhem essa live com mais pessoas. Eu vou deixar salva, tá? E eu vou começar a colocar no YouTube também, tá bom? Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigada da presença de todos, tá? Beijo!